Olá pessoal, estamos aqui de volta novamente, né? Espero que a parte um tenha ficado muito esclarecido para você. E hoje, agora, nesse momento, nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo, em nome de Jesus. Vamos agora entrar no assunto que é muito importante para nós. Tenham a primeira aula como uma introdução. Agora nós vamos para a parte 2, tá? Eu já quero adiantar para vocês que o diabo ele vai fazer de tudo para você não conseguir assistir todas essas playlists, todos esses livros, toda, todo esse conteúdo, tá bom? Mas ore a Deus, peça força ao Senhor, Ele vai criar várias artimanhas para tentar distrair você para não receber esse ensinamento de uma forma didática, tá bom? Para o seu crescimento espiritual. Tá, então na primeira aula a gente apresentou aqui, né, o título deste curso básico de libertação, apresentamos o tema. O tema é quebra de maldição mandada, falada ou hereditária. Isso é muito simples de você entender, tá? Tema: quebra de maldição mandada. Mandada é aquela maldição que uma pessoa ela convoca outra pessoa para amaldiçoar outra pessoa. Claro que tem muitas pessoas que não acreditam em obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, voodoo, magia negra e assim sucessivamente. Às vezes tem pessoas que querem ver um mal de outra pessoa. Como essa pessoa não consegue chegar até essa pessoa e criar aquela maldade, ela procura outro meio de tentar prejudicar aquela pessoa. Então o que ela faz? Ela vai em determinados lugares ocultos e começa a consultar a demônios, a espírito maligno para destruir a vida daquela pessoa pela qual essa pessoa sente-se inveja e assim sucessivamente. Então ela começa a mandar maldição para outras pessoas. E infelizmente as pessoas que não tiverem protegida por Deus, infelizmente essa maldição pega, né? A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que temem a Deus. Então, temer a Deus muitas das vezes é estar de acordo com a vontade de Deus. Então, uma pessoa que está de acordo com a vontade de Deus, ela está protegida, ela está guardada, ela está livre de todos os danos inflamados do diabo. Ela está totalmente livre de todas as setas do diabo, de todas as ciladas do diabo. Mas as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não respeitam a Deus, as pessoas que não querem saber de Deus, qualquer maldição que é mandada para aquela pessoa, infelizmente pega sim macumba, feitiçaria, bruxaria, magia negra, obra de voodoo, sabe? E assim sucessivamente. Às vezes tem pessoas que morrem antes do tempo, tem a vida toda para aproveitar e do nada você recebe uma notícia: poxa, morreu fulano de tal, era tão novo. E às vezes não era aquela data específica que aquela pessoa ia partir, mas por causa de maldição mandada, aquela pessoa acaba sendo tocada pelaquela maldição, atraída pelaquela maldição, e a pessoa acaba sendo morta, chegando a óbito por causa de forças malignas espirituais, tá bom? E claro, eu vou deixar aqui bem claro para você que você tem todo o direito, de acreditar ou não, tá? Eu creio que ainda se 2, 4, 8% acreditar nisso, para mim é o suficiente, tá bom? Então vamos lá. Aqui o tema libertação. Deixei aqui bem frisado aqui, marcado de uma forma avermelhado. Tema libertação. Quebra de maldição. Primeiro, mandada, falada
ou hereditária, de acordo com Zacarias capítulo 14, versículo 8 e o versículo 14. Preste muita atenção no que vai ser falado aqui, ponto após ponto, para que você possa aprender acerca de libertação, tá bom? Olha só. Muitos problemas têm se instalado nas famílias. Olha só. Muitos problemas têm se instalado nas famílias devido a 3 tipos de maldição que precisamos ser identificadas ou que precisa ser identificadas e combatidas nesse momento. Quando a gente perceber, elas precisam ser combatidas. Como ela deve ser combatida? Conhecendo as Sagradas Escrituras. Porque o texto diz, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Precisamos entender, compreender e aceitar na nossa vida que essa verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Então, aqui é indispensável a gente negligenciar esse versículo. É necessário que nós venhamos ter conhecimento da verdade. Quem é essa verdade? Essa verdade é Jesus de Nazaré. Ou seja, eu preciso conhecer a quem eu estou servindo. Eu preciso conhecer a quem eu estou buscando, a quem eu estou orando, a quem eu estou me consagrando. Eu preciso conhecer a Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Lá em Oséias, Deus, ele quando fala com o profeta, ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O diabo ele veio para quê? O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E chegou um certo ponto na vida do povo de Deus, aonde o diabo estava totalmente destruindo o povo de Deus. Irmão, entenda bem a Bíblia Sagrada. O texto diz, o meu povo, é Deus falando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Irmão, se fosse o povo do mundo, tudo bem. Se fosse os ímpios, tudo bem. Se fosse as pessoas que estão no mundo, que estivessem sofrendo, tudo bem. Só que se nós observarmos o texto diz que é o povo de Deus que está sofrendo. Deus falou na sua palavra dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E eu quero já dar uma dica para você. Conhecimento é poder. Guarda essa palavra. Conhecimento é poder. Por que o povo estava sofrendo? Porque lhe faltava conhecimento. Então precisamos conhecer a verdade, porque conhecendo essa verdade nós somos libertos de muitas coisas. Nós somos libertos de muita coisa. Então o primeiro ponto que o cristão precisa entender é que ela precisa ter conhecimento da verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Essa verdade é a palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Essa verdade é Deus. Então, quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade liberta o ser humano. Irmão,
Quando uma pessoa ela está escravizada por Satanás, quando ela está amarrada por Satanás, quando ela conhece a verdade, irmão, ela é liberta, porque ela teve conhecimento de quem ela serve, de quem ela busca. Então, uma pessoa que está escravizada no pecado, na influência do diabo, uma pessoa que está escravizada numa obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo, quando ela passa a conhecer a verdade, quando ela está presa no pecado, na religiosidade, quando ela está presa, quando ela tem esse conhecimento da verdade, ela liberta. Ela liberta. E é isso que a verdade faz na nossa mente. A nossa mente ela precisa ser liberta. Por quê? O povo de Israel, Deus libertou o povo de Israel lá do Egito. Deus libertou o povo de Israel lá do Egito. Deus ele fez a parte dele, ele libertou o povo dele do Egito. Só que enquanto as pessoas estavam caminhando para a terra prometida, eles estavam caminhando ainda com a sua mente presa, com a sua mente escravizada. Eles foram libertos fisicamente daquele Egito, mas a sua mente estava presa. Eles precisavam de uma libertação da mente. Eles tinham ainda sua mente escravizada no Egito. É tão tal que lá em Números, eu acho que é 14 o capítulo, ou é o capítulo 13, que numa das dificuldades que eles estão, eles se revoltam contra Moisés, contra Arão e contra Caleb. Eles tentam levantar um comandante desejando voltar para o Egito. E aí nós já começamos a observar que só pelo fato dele desejar de voltar para as bolotas de Satanás é porque a sua mente não estava liberta. O seu corpo estava liberto do Egito, mas a sua mente estava escravizada pelo Egito ainda. E infelizmente tem muitas pessoas que foram libertas do mundo, mas o mundo não foram libertas da sua mente. Está na igreja, está servindo a Deus, está buscando a Deus, mas infelizmente a sua mente ainda está escravizada por Satanás. É bastante importante a gente compreender essas verdades. Vamos lá. Existe 3 tipos de maldição: a mandada, a falada ou a proferida e a hereditária. Isto tem destruído famílias, casamentos, projetos, os sonhos das pessoas. Vamos então estudá-lo. Quero aqui marcar para você aqui, ó. Vamos então estudá-lo. Vamos então estudá-las. Aqui, ó, vamos então estudá-la. Maldição mandada. O que é essa maldição mandada? Essa tem como exemplo na Bíblia a maldição de Balaão, ou seja, são pessoas que, através de trabalhos de macumba, feitiçaria, bruxaria, voodoo, envia demônios para perturbar e destruir a vida das pessoas, o casamento, o trabalho, as finanças e etc. Bem lá no começo eu falei um pouco sobre a maldição mandada. São as pessoas que não conseguem fazer trabalhos em oculto, elas procuram lugares ocultos
para fazer esse tipo de trabalhos para tentar prejudicar ou até tentar destruir a vida de uma pessoa. Um exemplo bem claro. Uma pessoa que tem inveja de um determinado casamento de uma pessoa, né? Um exemplo, tem uma pessoa que é casada, né? Uma pessoa que é casada e essa pessoa não quer que esse casamento seja feliz. Vamos supor que essa mulher que está com inveja, ou esse homem que está com inveja desse casamento, há muito tempo ela queria que essa pessoa, que esse homem ou que essa mulher fosse dela ou fosse dele. E por isso não ter acontecido, cria um sentimento de inveja, de raiva. E o que é que vai ser gerado na mente dessa pessoa? Se ele não é meu, se ela não é minha, ela não vai ser de mais ninguém. Então, essa pessoa em si, ela vai começar a procurar casas ocultas para começar a fazer trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, de voodoo, de umbanda, para destruir aquele casamento. Ou seja, a pessoa que está com inveja daquele casamento, ela não vai querer ver aquele casamento feliz e vai tentar o máximo possível de procurar terreiros, bruxos, feiticeiro para consultar espírito maligno e tentar lançar maldição, mandar maldição para aquele casamento, para que aquela união ela seja totalmente quebrada. E infelizmente, você acreditando ou não, muitos casamentos que hoje são destruídos por causa de bruxaria, voodoo, feitiçaria e assim sucessivamente. Às vezes tem pessoas que casam, passam um ano de casamento e de repente, puf, a aliança se quebra. E às vezes as pessoas ficam espantadas e perguntam por que aconteceu isso. Estava tão bem o casamento e de repente agora um foi para o lado esquerdo, o outro foi para o lado direito, e isso muitas das vezes, não é todos os casos, muitas das vezes são a atuação de obras mandadas. Uma pessoa que vai até o feiticeiro, esse feiticeiro faz aquele trabalho e lança aquela maldição para aquela pessoa. E isso muitas das vezes é atacado tanto na área do casamento, ou no trabalho, ou nas finanças. Pessoas que muitas das vezes não conseguem trabalhar de jeito nenhum, vivem uma vida totalmente miserável, tá? Não tem condição de comprar o pão dos seus filhos, não tem condição de tomar café, de almoçar, vive uma vida financeira totalmente desgraçada. E muitas das vezes isso é atuação de espírito maligno. Como a gente acabou de ler aqui, são pessoas que, através de trabalhos de macumba, feitiçaria, bruxaria, voodoo, envia demônios para perturbar e destruir a vida das pessoas, o casamento, o trabalho, as finanças e etc. Isso, de fato, é uma grande realidade. Então, só para ficar gravado na sua mente, a maldição mandada, ela tem como exemplo a maldição de Balaão. Por que de Balaão? Porque Balaque, ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, ele não consegue amaldiçoar, mas sim abençoar. Por quê? Porque o povo de Deus naquele exato momento estava sendo abençoado. Então Balaão chega diante de Balaque e diz: como é que eu posso amaldiçoar um povo que está abençoado? Então isso nos dá a entender que enquanto mais uma pessoa está amaldiçoada, a amaldiçoada ela vai ficar. Enquanto a pessoa está abençoada, a abençoada ela vai estar. É simples de entender. Então aqueles que estão debaixo da proteção de Deus está totalmente guardado, mas aqueles que não estão debaixo da maldição de Deus, em qualquer momento, qualquer maldição, qualquer trabalho pode pegar essa pessoa, levando até a morte. Amém?
Então, parte 3, não perca. Parte 3 nós vamos falar sobre a maldição falada ou proferida. Então, explicamos agora sobre a maldição mandada e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a maldição falada ou proferida.